dia, boa tarde, boa noite. E para você que está aí nos assistindo, ouvindo diretamente do planeta Terra, ou melhor, diretamente do universo, eu, Vladimir Jardim. E eu, Henrique de Miranda. E Henrique, como está a nossa nave hoje aqui na FAMESP? Nossa produção passou que tá tudo certo, mas São Paulo está com um clima totalmente magnético hoje, hein? Cara, e por falar em clima magnético, eu estou tentando aqui alinhar o nosso campo com o campo magnético da Terra. Por quê? Porque hoje, neste alinhamento perfeito, nós temos quem? Nosso convidado de hoje é especialista em tomografia e ressonância magnética, tecnólogo em radiologia e biomédico. Sabe quem que é ele, Vlad? Quem? Felipe Botti! Aê, Felipe! Obrigado. Um prazer enorme estar aqui com vocês, um prazer enorme ter recebido esse convite para falarmos de coisas muito importantes, né, dentro da nossa área. Então, agradeço desde já e vamos fazer um programa aí totalmente alinhado com o nosso campo magnético, né? E que seja com o campo magnético da Terra ou da própria ressonância, mas que os prótons estejam alinhados aí para que nós possamos produzir imagens de qualidade. Eu acho que eu vou sofrer com esses dois físicos falando comigo, porque, nossa, o tema aqui tá realmente uma atração de vocês dois. E por falar de atração, a gente surge sempre aquela dúvida, né? Por que o termo ressonância? Olha, o ressonância ainda persiste, né? Mas não sei se vocês perceberam que foi retirado, né, com o passar do tempo, a questão do magnética nuclear, né? O nuclear assustava muitas pessoas, né? E aí hoje em dia é só ressonância magnética, né? O termo ressonância, ele tem ligação justamente com a parte física em si, né? Uhum. Da formação da imagem mesmo, né? E é algo tão complexo que eu juro que nós teríamos que passar o programa inteiro só falando sobre física da ressonância magnética, né? Mas eu acho que é muito importante a gente falar dessa questão, principalmente do nuclear, né? Que saiu o nome, então, não sei se vocês chegaram a ver antigamente todo o setor era ressonância magnética nuclear. E as pessoas se assustavam, né, com a palavra nuclear, né? Acaba ligando muito a bomba, isso, radiação, a radiação. Né? E é isso é um ponto muito importante, né? Que a ressonância magnética tem radiação, mas ela é não ionizante. Isso é muito importante, porque assustava muito as pessoas, e até hoje a gente tem pessoas que chegam e falam assim, nossa, mas eu tenho 4 exames para fazer, e nossa, eu vou sair daqui totalmente irradiado. E aí você tem que parar e explicar, não, é diferente da tomografia, é diferente do raio-x. E para abrir esse nosso programa aqui, quais são os perigos que podem surgir quando a pessoa faz uma ressonância magnética? Olha, essa é uma pergunta muito boa, porque nós temos que ter muito cuidado, né? Na anamnese já, né? Por quê? Nós temos que saber se a pessoa tem algum implante. Por exemplo, então, existem questões no paciente que elas são contraindicações totais e absolutas para o exame, e tem questões que são contraindicações parciais. Então, assim, por exemplo, estou vendo aqui piercing, estou vendo brinco, anel, relógio. Ixi. Entrar com esse relógio na ressonância magnética, ele vai fazer o quê? Todos os ponteiros vão se alinhar com o campo, provavelmente vai marcar meio-dia e vai quebrar todo o mecanismo do relógio. Mas isso é uma contraindicação que é fácil. Você tirou, entrou na sala, acabou. E no caso do piercing, por exemplo, esse é um piercing tá perfurado. Varia de local para local a questão do piercing, né? Temos alguns sites, como o MRI Safety, que é um site americano, que ele determina algumas possibilidades se pode ou não. E o MRI Safety diz que se você colocar um esparadrapo no piercing, esse piercing não exercer movimentação, o paciente pode fazer. Aonde eu trabalho é uma contraindicação absoluta. Chegou com o piercing, tem que tirar. Não consegue tirar, não faz o exame. Por quê? Se esse piercing for de algum material que sofre magnetização, esse piercing pode queimar o paciente. As pessoas não têm noção sobre isso, né? Encostar o braço na lateral do magneto pode queimar o braço. Piercings podem queimar o paciente. Próteses metálicas, ou seja, o paciente de repente tem uma prótese de quadril. E essa prótese é muito antiga. Pode esquentar e pode gerar queimaduras no paciente. Tudo varia muito de acordo com o material que é feito.
tudo varia muito de acordo com o material que é feito. Hoje em dia, os materiais têm sido feitos apropriados para campos magnéticos. Nós temos que entender a importância também da questão da força do campo magnético da ressonância magnética. Nós estamos falando de um campo magnético 30.000 vezes maior que o campo magnético terrestre. Isso quando pensamos em 1,5 Tesla. Né? Porque nós temos máquinas de 3 Tesla para diagnósticos e nós temos máquinas de até 7 Tesla quando nós pensamos aí em pesquisa, que está lá na USP, né? Então, temos que entender a potência do campo que nós temos ali. Por exemplo, o paciente colocou um stent cardíaco. 8 semanas, ele não pode fazer ressonância por 8 semanas. Por quê? O campo magnético pode, de repente, deslocar esse stent, né? O paciente colocou um clipe de aneurisma. Ele não pode fazer ressonância magnética em 3 Tesla. Porque esse clipe pode se mover. Já pensou? O clipe tá... O que é um clipe de aneurisma, para de repente quem não saiba, né? O paciente tem um aneurisma e aí coloca um clipe para impedir que o fluxo de sangue entre nesse aneurisma. Aí já pensou se esse clipe se move e sai do lugar? Então volta a entrar sangue com pressão no aneurisma e de repente esse aneurisma se rompe. Sem contar que esse clipe tá intracerebral no paciente. Já pensou esse clipe se deslocando e pegando alguma parte cerebral do paciente? Pode ocorrer de fechar outro... Só se de repente ele virar para o vaso, talvez podia ocluir o vaso, né? Mas aí teria que ser uma coisa que virasse para o vaso, seria mais difícil. Mas são questões de segurança que a gente tem que pautar e tem que saber de acordo com o que os nossos pessoal da enfermagem traz para a gente de informação, né? Porque é muito interessante isso, né? Muitas vezes, nós tecnólogos, os biomédicos, nós estamos sentados na máquina, recebemos uma pasta, colhemos as informações do paciente, lemos aquelas informações do paciente. Mas quem atendeu o paciente, quem conversou com o paciente foi o pessoal da enfermagem. Então, eles teriam que ser a primeira barreira. Mas o que acontece é muito comum e a gente tem que criar essa metodologia de não querer deixar só uma barreira. Você tem que ser a segunda barreira. Se o técnico de enfermagem não viu algo, você tem que ver antes que o paciente entre na sala. Isso seria num procedimento, um processo de triagem antes mesmo do exame. Antes mesmo do exame, sem dúvida, sem dúvida. Então, antes da pessoa estar submetida a essa ressonância magnética, como que, acho que os enfermeiros, eles podem garantir, o próprio biomédico, o próprio profissional especialista da ressonância magnética... Como que é feito esse treinamento? Isso. Nossa, obrigado, Vlad. Você salvou minha pergunta aqui. Acho que é tanto termo para mim que eu sou muito leigo na área, então... É um assunto gostoso da gente conversar, sim, né? Para mim gera muita curiosidade, pelo menos. Sim, sim. Bem, eu acho que é muito importante a questão de nós falarmos o seguinte, né? O treinamento, ele pode ser de diferentes formas, né? Eu acho que o profissional, o tecnólogo, o biomédico, ele tem que já saber essas coisas da graduação, né? Então, essas informações têm que ser provindas de uma aula de segurança em ressonância magnética, provindas de uma graduação ou de uma pós-graduação. A enfermagem em si é muito interessante que a área de enfermagem ela é totalmente um leque aberto, né? O cara pode trabalhar na UTI, na semi-UTI, ele pode trabalhar no centro de diagnóstico por imagem, ele pode trabalhar na coleta de exames. E às vezes, esse pessoal da enfermagem, ele tem que ser treinado ali na hora. Então, poxa, você foi contratado, Henrique, para trabalhar como técnico de enfermagem no centro de diagnóstico por imagens. Quando você chega lá e que você está começando a ser treinado, porque você já chega, você sabe funcionar a veia, você sabe qual catéter precisa ser usado, mas você não sabe, assim, o que eu preciso perguntar para o paciente? Então, são perguntas importantes. Qual o motivo do seu exame? Quais doenças você tem? Fez alguma cirurgia? Fiz. Qual? Por quê? Fiz uma cirurgia. Qual cirurgia? Eu fiz uma cirurgia no quadril. Colocou prótese ou não? A prótese é só de um lado ou é dos dois? Porque prótese de quadril bilateral, por exemplo, ela se torna uma contraindicação absoluta se o paciente for fazer o exame com anestesia. Né? Porque a prótese de quadril bilateral, pensa você o seguinte, você vai ter ferro dos dois lados, aqui na frente da bexiga. Você vai gerar um aquecimento maior dessa região. Por quê? O campo magnético vai interagir mais com o metal e vai produzir um aquecimento maior dessa região. Pode gerar uma cistite. E esse campo magnético ele interage com qualquer tipo de metal? Com qualquer tipo de metal existe a interação. Se vai ter uma questão de prejudicar a imagem ou ser danoso ao paciente, depende do tipo de metal. Certo. Esse é o diferencial de hoje em dia que a gente tem que entender. As próteses novas, a gente pode falar de prótese de quadril,
próteses de cabeça de fêmur, prótese peniana tem se tornado cada vez mais convencional. Nós temos 3 marcas no mercado, somente uma é compatível com ressonância magnética. Então, o paciente chega, por exemplo, é uma pergunta que tem que ser feita para homens, né? É uma área que não cabe a gente ficar, mas a mulher vai fazer essa pergunta. Sim, vai fazer essa pergunta, porque é uma questão de segurança. Um paciente mais idoso já, um paciente acima dos 50, 60 anos, o senhor possui prótese peniana? Não. Ok. Sim. Qual a marca? É muito interessante que as pessoas que nos assistem, que de repente vão passar por um exame, saibam que, por exemplo, tem um marca-passo cardíaco. Nós temos marca-passos mais de 20 anos atrás não compatíveis com ressonância. Nós temos marca-passos que são compatíveis, mas precisam ser programados. A pessoa precisa ter o quê? Uma carteirinha. Toda vez que você coloca um marca-passo, você recebe uma carteirinha com a identificação da marca desse marca-passo e da compatibilidade ou não com a ressonância magnética. Se esse marca-passo precisar ser programado, a pessoa que agenda precisa agendar com a empresa que faz a programação desse marca-passo. Qual a diferença entre esses dois? É, assim, tempo, né? Um tem mais de 20 anos, outros não. E agora nós temos o terceiro. Eu não sei te dizer a especificação técnica de diferença, né? Mas tem um deles que o técnico precisa vir como se ele precisasse de um acesso remoto, e é isso que acontece mesmo, o cara traz um aparelho e ele acessa o marca-passo do paciente remotamente, como se fosse por um computador, e ele determina para o marca-passo do paciente assim, olha, você agora está em modo ressonância. E aí, paciente entra, faz o exame, sai, quando o paciente sai, ele acessa de novo o marca-passo do paciente e coloca modo normal. Agora tem um novo marca-passo, que aí eu não sei essa questão técnica, a especificação técnica, que é assim, quando ele entra na ressonância magnética, que o campo magnético altera e fica pesado, ele entra em modo ressonância automaticamente. Caramba, E quando ele sai automaticamente também. Então é vida normal. É vida normal. Entendi. Só que gera muito complexidade. Esse que o técnico ou o cardiologista precisa vir programar, gera muita complexidade de agenda, né? Porque depende do paciente estar lá no horário, o técnico do marca-passo está lá no horário, o cardiologista está lá no Tudo muito horário. pontual. Tudo muito pontual. Quando a gente fala de magnetismo, uma coisa muito interessante. A gente sempre associa tudo ao metal, né? O metal é bom condutor. Mas você sabia que sabe aqueles ímãs de geladeira que a gente gosta de ter? Sim. Se você colocar aquele ímã no alumínio, ele não gruda. Por Nunca quê? testei Porque não isso. é um material ferromagnético. Os materiais ferromagnéticos são, né, que a gente fala, são ferro, cobalto e níquel. São atrativos, né? Uhum. Só puxando uma deixazinha a respeito do magnetismo, né? Mas, por exemplo, professor, ó, o Henricão aqui, ó, se eu olhar para ele, eu sei que ele tá de brinco, tá de relógio e tal. Mas e aqueles pacientes que omitem essas informações? O professor dá até da risada. Certeza que por trás dessa risada tem alguma história engraçada, eu Tem. acho. Cara, tem uma história engraçada. Tem uma história triste, primeiro, que só pra gente dar o adendo do que aconteceu, para que não aconteça com outras pessoas. Depois a gente conta a história que é mais engraçada. A história triste aconteceu recentemente, né? Nós tivemos um acidente na ressonância magnética, onde um advogado, ele foi orientado que ele não poderia entrar, isso é muito importante, né? Não pode entrar na ressonância magnética com uma arma de fogo. Eita. Não pode. Não pode. Mas eu vou entrar com a minha arma travada. Não pode. Muito menos destravada. Então, nós tivemos um acidente no Brasil. Acidentes acidentes pequenos que só danificam o aparelho. Podem acontecer e esses acidentes não são notificados. Então, a gente não sabe. E aí pode acontecer, porque assim, você entra com uma caneta que tem metal, vai ser atraído pelo campo. Você entra com uma moeda, vai ser atraído pelo campo. Vocês têm a ideia? Se eu pudesse receber o tanto de moeda que é retirado do meu equipamento, eu tinha uns R$ 40 a cada 3 meses garantidos. Eu não tô brincando, não. É sério mesmo. Não esquece a moeda magnética. Poupança magnética. Por quê? Porque o paciente, de repente, entra com a moeda no bolso e a moeda é atraída para dentro da máquina. E só na preventiva que os caras da marca vão lá e retiram essas moedas. Por quê? Essas moedas atrapalham o campo magnético não consegue exercer com precisão aquilo que precisa e algumas sequências que a gente faz se danificam. Então a gente tem artefatos por conta dessas moedas lá dentro da nossa máquina e tem que ser retiradas. Né? Só que o acidente que aconteceu o rapaz foi orientado a não entrar
com uma arma de fogo e Ignorou. se trocou, voltou. Quando ele entra na sala, a arma estava na cintura dele e a arma disparou. E a arma atingiu a própria coxa dele e esse paciente veio a óbito depois. Então a gente está falando da importância da segurança, né? Só que esse caso é um caso seríssimo, né? Que aconteceu no Brasil, foi recentemente isso. Nós temos casos muito graves mais ali em região da Índia, coisas assim, onde tentam entrar com cilindros de oxigênio, e aí não pode, em hipótese nenhuma. Esse cilindro vira um projétil, ele ganha uma velocidade A de força. destruição absurda. Sim. Só que o que a gente teve tem uma história mais engraçada, foi uma vez que o paciente ele veio fazer o exame, fizemos todo o questionamento, e o paciente ele só esqueceu de relatar pra gente que ele tinha uma prótese na perna. Só isso. Só isso. E aí, quando esse paciente foi adentrando na sala, gente, levem na brincadeira, isso, pelo amor de Deus. Claro. O rapaz, ele tinha uma deficiência Sim, motora, sim. ele tinha a prótese, e eu juro pra vocês, eu vi o rapaz andando. Era imperceptível. É imperceptível. Eu acho que ele já devia ter a prótese há muito tempo, então acho que até ele deve ter esquecido, provavelmente. Eu juro pra vocês, porque ele não preencheu nada sobre a prótese. Então, quando ele entra na sala, ele vira pra mim e fala assim, moço, a máquina tá me puxando aqui. Aí eu, como assim? Como assim a máquina tá te puxando? Essa lambada. Dançando assim. Ele foi virando de lado e a máquina foi atraindo ele devagar, porque Nossa. tinha pouco metal na prótese da perna dele, que era só uma prótese do joelho para baixo, tinha pouco metal. Mas começou a puxá-lo, só que ele era mais forte do que isso, entendeu? Porque era pouco metal. Mas imagina se fosse muito metal, por exemplo, se houvesse de repente um arrancamento dessa prótese. Não aconteceu. Aí eu voltei pra ele assim, mas como assim tá te puxando, né? Você tem que ter algum metal na perna. Aí ele, moço, minha prótese. Eu, que prótese? Ele falou, eu uso uma perna mecânica. Aí, E aí o que você fez? não, juro pra você. Aí ele chega, volta, porque assim, tem que entender que o campo magnético tá aqui, né? Então, aqui tá a porta. A atração não acontece aqui da porta, né? Nós temos que entender que o campo magnético ele se propaga, Sim. e a uma certa distância, ele começa a perder a força dele. Então, quando o paciente chegou perto da mesa, começou a puxá-lo. Ele voltou próximo da porta e ele soltou a perna dele, literalmente soltou a perna, a prótese, e deixou de lado. E foi fazer o exame dele. E aí, depois que ele estava sem a prótese dele, somente com os componentes do corpo normal, Nossa. não foi mais atraído. Essa foi uma história que, assim, que ficou marcada para mim, porque... E por falar ficou marcado, até para o público, né, saber um pouquinho a respeito disso, por exemplo, tem lá a sala, né, de ressonância magnética. Posso entrar a qualquer momento, depois que tá aquela luz vermelha que eu não posso entrar, tem um limite que depois de segurança que eu possa lá entrar na sala. Como que funciona isso, professor Felipe? Na verdade, nós temos que ter 4 zonas de segurança, né? Tamanho é a importância de segurança sobre a ressonância magnética. Não é qualquer pessoa que pode entrar na sala, nem deveria. Nós teremos que ter uma zona de segurança que é na recepção central, seja um hospital, seja uma clínica, que é quando o cliente abre a ficha. Ali já tem que ser previamente orientado. Depois nós temos que ter uma segunda recepção de atendimento e de acolhimento desse paciente. A terceira zona de segurança é quando a enfermagem vai fazer a anamnese. E a quarta zona somos nós antes desse paciente passar a porta, né? Então, o que acontece? Profissionais que são acidentes que acontecem, inclusive vou pegando um gancho da pergunta anterior, já trazendo para essa pergunta, né? Profissionais, por exemplo, que trabalham com a questão de higiene hospitalar, né? Essas pessoas vão até a sala de ações para limpar a sala, porque a sala suja, às vezes Sim. sangue, e às vezes pó, precisa limpar. Sim. Questão de higiene mesmo. Esses profissionais têm que ser treinados no setor deles para eles saberem, por exemplo, que eles não podem entrar com nenhum material ferromagnético. O que aconteceu num hospital de São Paulo há uns 15 anos atrás, né? Plantão noturno, nessa época o hospital não fazia exames noturnos, e uma pessoa da higiene olhou para a sala e falou assim, nossa, olha, acho que tá meio opaco o piso, eu vou dar uma encerada. Nossa. Jogou o produto e veio com a enceradeira. Quando ela entrou com a enceradeira, pensa que a enceradeira voou na máquina Nossa, o E- prejuízo.
estraçalhou o cockpit ali da máquina ali tudo. Só que tem um problema muito maior do que isso. A pessoa foi junto. Não. A pessoa não se machucou, graças a Deus. Só que o problema maior é o seguinte. Pensa você que aquela enceradeira que pesava cerca de uns 14, 15 quilos, ela se torna algo que uma força de 300, 400 quilos não consegue tirá-la daquele Cara, é campo muito magnético. É muito forte. É muito Tem forte. testes, né, no YouTube que mostram a força de atração de mecanismos puxando materiais menores que uma enceradeira Sim. e a força do mecanismo mostrando em quilos, quanto de força em quilos que exerceu para puxar algo, né? Você faz uma equivalência de força magnética com a força peso mesmo, né? Isso. E aí, na hora que você usa um dinamômetro, que é um medidor de força, aí você tem o equilíbrio dessas forças. Então, por exemplo, a força magnética, que é em Newton também, né? Equivale a quanto seria em termos de quilogramas. É uma compensação que se faz, né? É um absurdo. É um É um absurdo. absurdo. Então, assim, nem que você reunisse ali 10 homens, 10 The Rock, né? Ator forte? Ator forte, e o cara puxa, não ia trazer aquilo de volta. E vários acidentes que tem algo muito pesado, não traz de volta. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma redução da potência do campo magnético, né? Não da potência do campo magnético, mas da força do campo magnético. E como que você faz isso na ressonância magnética? Dispensando gás hélio. Porque como que é a formação do campo magnético em ressonância magnética? A formação, ela usa o quê? Temperaturas extremamente baixas. Então a gente está falando do hélio na forma de gás, menos 265 graus Celsius, e uma compensação com nitrogênio também. Então, uma parte tem um banheiro, uma região onde está o hélio líquido, e a outra parte tem nitrogênio. Então, é um supercondutor formado por baixa temperatura, onde o hélio é o cara principal. Só que para você carregar uma ressonância com hélio, 100% de hélio, a gente está falando aí de $200 mil. Nossa. Tá bom para você? $200 mil? Não, Hoje o que? Hoje 1.100.000, mais ou menos? isso. Mais ou menos isso. 5,20 o dólar hoje? Então, Mais ou menos 1 isso. milhão. R$ 1 milhão de reais. 1 milhão. E aí você pensa que Isso só o preço do gás. só o gás é. Para fazer o campo magnético. Para que Fora o aparelho. Não, o aparelho de ressonância hoje em dia custa na casa aí de 4 a 5 milhões de dólares, um de 1,5 Tesla, 8 milhões, um de 3 Tesla, mais ou menos, dependendo de marca para marca. Só que você pensa que se nós temos que tirar algo pesado, a gente tem que desprezar hélio. Tem duas formas de desprezar hélio. Uma é, por segurança, a gente chama de quenching. O que o quenching faz? O quenching joga todo o gás hélio fora, só que você há de conhecer que o gás hélio ele é mais denso que o oxigênio. Então você já pensou se de repente eu aperto o botão de quenching e o gás sai na sala? Ficar preso. Fica preso na sala. O que Que acontece com o congelado. nosso paciente? Intoxicado? Não, ele simplesmente não tem gás oxigênio presente para ele. Só tem uma forma de sobreviver a isso. Vocês sabem qual é? O que acontece quando o gás hélio está numa sala e tem oxigênio presente? Ele vai afundar o oxigênio para baixo, porque ele é mais denso. Deita no chão. Se você deitar no chão, você consegue respirar, né? Só que o que acontece? Para que isso não aconteça, existe um mecanismo onde existe uma chaminé que faz com que o hélio líquido seja convertido em gás e jogado para fora Do do prédio. hospital e do prédio, na forma de gás. O problema é quando você aperta o quench, quando você executa o botão de quench, que é para uma emergência, só se alguém estiver morrendo, então é para salvar uma vida. Quando o gás hélio sai abruptamente da máquina, você aperta o botão de quench, você perde totalmente esse supercondutor e você pode perder peças de grande valia da ressonância magnética e você pode simplesmente perder a máquina. E cai para quantos Tesla quando você faz isso? Não é uma medição que é feita, né? Mas simplesmente eu estou falando, se você apertar o quench, não tem mais um campo magnético. Ah, então, como se Zera você mesmo. zerasse o campo magnético. O quenching, sim. O que faz quando, nesse caso da enceradeira, não é o quenching. Vai a empresa lá, essa empresa começa a soltar um hélio pouco a pouco, mantém uns 20 a 30%, porque o campo magnético vai perder força. Provavelmente essa enceradeira vai até... Essa enceradeira está no ar, assim, ó. O campo está aqui. A enceradeira está presa, assim, ó, no ar. Ela vai perder força e vai cair, aí você consegue, com 2, 3 pessoas, tirar essa enceradeira.
Só que aí você perdeu É só uma diminuição da 60, força. 70% de hélio. Então a máquina fica ligada direto. 100% do tempo. 100% do tempo. Isso é uma coisa muito importante a ser falado. Porque as pessoas pensam o seguinte, acabou a luz, então o campo magnético acabou. Aham. Não. O campo magnético está presente o tempo todo, mesmo se a máquina estiver desligada. Eu acho que vale também aqui, eu acho, um adendo, né? Que é diferente para tomografia, né, professor? Totalmente diferente. O método, a radiação, tudo é diferente. Quando a gente pensa em tomografia, a gente pensa em algo mais próximo ao raio-x. Então a gente não está falando de radiação não ionizante, a gente não está falando de campo magnético. A gente está falando de uma ampola de raio-x utilizando elétrons e fótons que faz uma radiação ionizante. É importante a gente citar, né, que a tomografia tem uma característica, né, de ionizar células, causar danos celulares. A ressonância magnética não tem essa característica. Não se tem ideia sobre o quanto o aumento de potência de campo pode afetar o organismo. Como a gente não tem ideia nenhuma sobre isso e vários estudos foram feitos e não são concretos, nós dizemos que é extremamente seguro. Sim. 100% seguro. A tomografia você tem que ter um controle maior sobre esses pedidos, né? Porque o paciente está recebendo uma dose de radiação. Professor, ainda falando sobre o campo magnético, como que vocês profissionais podem garantir que a ressonância do campo magnético, ela não afeta os outros equipamentos eletrônicos que estão dentro do hospital, dentro de uma clínica? Como que tem esse controle assim? Um físico pode matar isso tranquilamente, porque o que acontece, né? Não é só por conta da proteção dos nossos materiais. Se não tivesse uma proteção da sala, ao usar o celular, atendi uma ligação. Nós temos aqui uma interação também magnética e essa interação interferiria sobre o meu exame, causaria artefato. O que tem na sala de estacionamento? Tem uma blindagem que é feita antes da sala ser pronta. Então ela está por baixo, né, da tintura, dessas coisas todas, que se chama gaiola de Faraday. Ah, isso é fantástico, cara. Por exemplo, uma experiência simples para você provar a gaiola de Faraday, você pega o teu celular e embrulha ele no papel alumínio. Você não consegue. Não tem sinal, Não né? tem sinal. Caraca, não sabia disso não. Não tem sinal. Ele blinda, né? Sim. E o Faraday fez uma experiência muito louca, né? Ele entrou dentro de uma... Por isso que é a gaiola de Faraday, né? Ele entrou dentro de uma gaiola, toda de metal, e jogou raio lá. Ele não foi atingido. Como se fosse a estrutura em volta, ela absorve todo o Porque as cargas magnetismo. elas vão se dispor ao redor, mas nunca no centro. Tanto é que se você medir a quantidade de carga no centro, é zero. Então, assim, não vem, né? Mas por que isso, né? Mas é só o campo magnético que pode sair? Não, a gente tem que entender que além do campo magnético, a complexidade da ressonância é tão grande que a gente está falando de aplicação de pulsos de radiofrequência. E aí, falando em aplicação de pulsos de radiofrequência, entra numa outra questão de segurança. Porque nós estamos falando só da atração de objetos, que é um dos perigos da ressonância magnética. Os pulsos de radiofrequência trazem outros perigos, né? O que usa radiofrequência dentro da nossa rotina diária em casa? Micro-ondas. Micro-ondas. O que a ressonância magnética pode fazer através dos pulsos de radiofrequência? Queimar o paciente. Ela é como se fosse um micro-ondas ao contrário. Não é a gaiola. Não é a Não. gaiola. A gaiola só impede que os pulsos de radiofrequência Externos. externos entrem para dentro ou Sim. internos saiam para fora. Isso. Por quê? Eu preciso ter essa segurança em relação aos pulsos de radiofrequência e ao campo magnético, porque, por exemplo, o campo magnético lá não tem nenhuma gaiola aqui. Tudo que for ferro magnético aqui vai ser atraído para o campo, ou vai ficar preso na parede, pelo menos, né? Grudado. Porque o campo magnético é muito forte. A radiofrequência do meu celular, por exemplo, ela poderia... Eu estou fazendo uma sequência que ela tem que ficar com uma característica X. Vou falar de uma sequência que a gente faz saturação de gordura. Então, a gordura fica escura, com hipossinal. Só que, se não tem a gaiola, eu atendo no celular. Entra uma radiofrequência diferente, os prótons que estão precessionando numa velocidade, numa frequência determinada, podem mudar, porque uma frequência externa interferiu lá dentro. É uma informação diferente para você. E aí o que acontece? A minha imagem que era para ter a gordura com hipossinal, preta, não funciona, porque mudei a característica do pulso de radiofrequência que eu usei lá dentro, porque um pulso externo entrou. Então a gaiola Acaba impede gerando uma isso, alteração. a gaiola de Faraday é para isso. Mas já abordando o tema segurança, o pulso de radiofrequência funciona como micro-ondas. Então assim, toda vez que você faz uma ressonância magnética, você sai de lá e fala assim, nossa, meu, que calor, cara. Tô quente. Mas sentir calor, tudo bem. Agora,
se de repente você entra na ressonância magnética com os cabelos molhados? A água vai gerar um aquecimento muito maior, você pode queimar seu couro cabeludo. Você recebe um paciente, o paciente está acamado, o paciente veio do leito dele acamado, vai fazer o exame. Esse paciente está usando fralda, ele urinou e ninguém viu. Está todo molhado a pelve dele. Você vai fazer um exame da pelve, sai queimado. A bobina, nós utilizamos bobinas para receber o sinal. Porque o que é a ressonância magnética? Tentando trazer aqui para um negócio mais simples assim. Uma oscilação de campo produzida. Pensa você entrou na ressonância magnética, seus prótons de hidrogênio se alinham com o campo. Eu aplico um pulso de radiofrequência de 90 graus. Então, o campo magnético, os prótons de hidrogênio que estão alinhados com o campo magnético são trazidos para uma direção de 90 graus. Quando eu desligo a radiofrequência, qual é a característica dos prótons de hidrogênio? Eles têm que voltar a se alinhar com o campo. Quando eles estão retornando, só que não é assim, a gente explica assim para ficar didático, né? Não é um reloginho, porque isso está acontecendo prestacionando. Então está acontecendo desse jeito aqui. Movimento de projeção, mas sabe o peão? O peão Sim, perdendo força. O peão perdendo força, que ele fica assim, esse é um movimento de precessão pra gente. Exato. Então, quando eu desligo a radiofrequência que o campo tende a retornar, num dado momento existe uma oscilação do campo magnético e é uma bobina que é um exame de mão. Eu coloco a mão do paciente dentro de uma bobina, parece uma lancheira. Essa bobina, ela mantém na receptora, então ela capta essa oscilação, transforma um sinal elétrico e converte esse sinal depois em imagem por um processo muito maior do que isso. Só que eu dependo, então, da radiofrequência. Sem radiofrequência, sem imagem. Só que se eu não tomar cuidado com essa bobina, e essa bobina estiver em contato com a pele do paciente, por exemplo, sem nenhuma proteção, dependendo da vedação dessa bobina, eu posso queimar a região da mão, do braço do paciente, da pelve, ou se o paciente estiver molhado, não pode estar com o cabelo molhado, não pode estar com gel, não pode estar com brinco. Senhor, você falando desses cuidados, como que funciona uma abordagem sua em relação para garantir essa segurança do próprio paciente quando ele vem fazer um exame? É de muita atenção. Porque assim, é o que eu falei para vocês, nós temos uma primeira barreira, que é a enfermagem, né? Mas não foi só uma vez que, por exemplo, eu fui a última barreira. Recentemente, agora, nós recebemos um paciente, e aí, todo mundo, ó, o paciente já em sala já. O paciente veio para fazer um exame, ele já estava anestesiado, ele estava na UTI, então ele já estava sedado, ele já estava entubado. Se torna mais fácil, porque esse paciente já chega e já está pronto para entrar, né? Então ele chegou, receberam ele, já puxaram as informações que precisavam por sistema, e chegaram, o anestesista presente, técnico de enfermagem, enfermeiro presente, vamos colocar o paciente em sala para fazer o exame de crânio dele. Quando colocou o paciente em sala, eu vou lá dentro para quê? Para posicionar a cabeça do paciente, colocar uma almofadinha aqui, outra aqui, e para fechar a bobina. Quando eu chego para fechar a bobina, eu olhei pro cabelo do paciente e falei assim, não é possível. Tipo, não, o cabelo dele, sabe, tipo assim, com gel, ó, meu cabelo hoje tá com gel aqui. Você vê que tem não é brilho, seco, não é um brilho. Tava muito brilhoso o cabelo. Eu falei, rapaz, queria ter um creme desse, um condicionador desse, né? Aí falei, não, vou mexer no cabelo do paciente. Quando eu mexi no cabelo do paciente, juro pra você, era gel puro. Nossa. Por quê? O paciente tinha feito um eletroencefalograma antes, e no eletroencefalograma tem que usar gel. Então, levaram o paciente para lá para depois trazer para a ressonância. Foi um erro absurdo. Só que esse erro passou pelo anestesista, pelo técnico de enfermagem, pelo enfermeiro, e eu vi. Quando eu vi, eu falei assim, olha, gente, nós não podemos começar esse exame. Bom, aproveitando esse gancho, por exemplo, tatuagem. Tatuagens, antigamente, as tintas, elas tinham pigmentação metálica mais presente. Né? Tem gente que fala assim, nossa, as tintas de antigamente eram muito melhores. Elas duravam, a tatuagem durava mais. Tem algum sentido nessa história, né? Só que onde que tá o maior problema sobre tatuagem? Tatuagens mais antigas, né? E tatuagens laranja, vermelho e amarelo. Essas cores, elas tendem a gerar mais calor. Não sei dizer fisicamente porquê, se você puder me contar isso. Normalmente, o aquecimento gerado é pela pigmentação metálica dessas tintas, né? Mas essas cores são mais problemáticas. Tatuagem. O que o MRI Safety fala, né? O site americano, que todos os médicos... Poxa, eu preciso ver se a prótese do Henrique é compatível ou não. O cara entra no MRI Safety, prótese tal, tal, tal. Aí esse site diz, compatível com ressonância ou não. Ou parcialmente compatível ou não. Tudo em inglês.
Lá diz que 2 dias depois que você fez a tatuagem, você pode fazer o exame. Que não vai alterar em nada a sua tatuagem ou não. Se você fizer antes, tem um risco do campo magnético mudar, de repente borrar a sua tatuagem. Borrar a tatuagem. É o que dizem. Eu nunca vi isso acontecer, né? Agora, o que os hospitais, as clínicas usam como segurança? No mínimo 1 mês. 1 mês. 1 mês. Para não correr riscos assim, de repente borrar a tatuagem de alguém, ou, que é o que pode acontecer, de repente pode queimar o paciente. Eu só tive problema com tatuagem 2 vezes. Uma vez o rapaz tinha um dragão nas costas inteiras. Esse dragão, acho que era. Eu não sou mais expert em anime, né? Mas tem um dragão. Eu me lembro do dragão do Caverna do Dragão, que tinha 3 cabeças. Sensacional, Caverna do E ele era vermelho e amarelo, não é? Ou eu tô enganado? É isso aí. Só que eu acho que não era esse dragão, eu acho que era um outro dragão de anime, mas era laranja, com amarelo, com vermelho e tal. Mas assim, pensa que era as costas toda. E esse paciente estava fazendo exame de coluna dorsal e lombar. Dragão chinês? Era um dragão chinês, mas muito. Acho que era o do Pokémon. Não sei se é da época de vocês, né? Eu sou bem mais novo. Rapaz, esse ano Engraçadinho, nosso menino. faz parte. E esse paciente, ele apertou a campainha. Porque eu orientei ele, isso é enganche na sua pergunta, né? Como se aborda isso, né? Eu vejo uma tatuagem do paciente, olha, é recente a tatuagem ou não? Não, já fiz faz tempo. Tem outras tatuagens no corpo? Quantas? Tem alguma colorida ou não? É recente. Recente ou não? Alguma grande? As costas toda. Poxa. Orientação padrão. Olha, sentir calor na ressonância magnética é algo normal. Agora, se esse calor for maior onde você tem a tatuagem, ou onde você tem uma prótese metálica, se esse calor for maior, você tem que apertar a campanha para a gente avaliar. Como que a gente pode avaliar? É uma avaliação muito sugestiva, né? Eu vou, por exemplo, eu tenho tatuagens, né? Eu vou colocar a mão onde não tem tatuagem e vou ver o nível de aquecimento que tem e vou colocar a mão onde tem tatuagem. Se eu, através da minha análise sugestiva, achar que onde tem a tatuagem tá mais quente do que onde não tem, eu encerro o exame. E Perfeito. a pessoa não consegue fazer o exame. Ela pode, de repente, tentar fazer em outro lugar. Mas a gente, por segurança, impede. Porque é um problema muito grande, né? Assim, se você me falar assim, é um exame que vai salvar a vida do seu paciente. É um exame que se ele não fizer, você não determina se ele está tendo uma hemorragia, ele vai morrer. Faz o exame. Assume a queimadura. Faz o exame. Agora, o paciente veio fazer um exame de ombro. Poxa, tendo ou não aquele resultado de ombro, ele não vai morrer. Então, assim, olha, infelizmente, tá sentindo esquentar demais? Vai fazer uma tomografia, vai ver com um ultrassom, vamos usar outros métodos, seu médico com certeza vai escolher um método que vai ser adequado, ele vai combinar métodos diferentes e de repente chega um diagnóstico. Aqui nós não vamos fazer seu exame. Porque o problema é o que a gente sabe muito, né? De repente esse cara sai com uma queimadura e de repente ele processa você. E quando a gente fala de queimadura, né, professor, é um processo que ocorre de dentro para fora. Né? Igual micro-ondas. Igual micro-ondas, né? Igual micro-ondas. A gente acha que o cara que faz ressonância, a pele vai ficar, queimou, não. É uma coisa que ela age de dentro, né? Eu tenho uma vibração daqueles átomos lá, essa vibração produz calor. Aí é aquela sensação de que está esquentando. Isso é muito importante, porque isso quer dizer que quando você vê uma queimadura na pele do paciente, é sinal que aquela queimadura já causou um dano interno significativo. Provavelmente não é no somente músculo. um dano externo. Não é somente um dano externo. Provavelmente você tem uma queimadura no músculo também. O que vai causando mais dor, mais complicações e um tratamento um pouco mais demorado. Mas é claro que depende do tamanho disso, né? Uhum. Eu já vi queimaduras, mas vi queimaduras muito discretas, né? Queimaduras de um ponto, não queimaduras de uma estrutura inteira. Agora eu vou fazer uma pergunta pro Felipe colocar ele em xeque. Lá, velho. Pior é que as pessoas acham que a gente sabe o que vai. Não sabe não, viu, gente? É tudo aqui na hora. Por exemplo, ó, é muito comum, né? Quando você fala daquele aparelho, né? Vou entrar no aparelho, né? Como é que Túnel. você lida com aqueles caras? Tem, por exemplo, pavor de ambiente Claustrofobia. fechado. Tem pavor, né?
Na hora que vê aquela máquina ali, vai achar que vai, O som. né, o som, aquela coisa tudo. Como é que você lida com esses pacientes que são ansiosos, que têm medo? Como é que você faz para trabalhar com eles, professor Felipe? É complicado. É complicado porque você vai ter aí duas classes de pacientes no meu entendimento. Tem o paciente, eu posso trazer um relato para vocês, porque assim, o paciente chega já com um agendamento para anestesia geral. Não, tem paciente que chega lá e fala assim, não, vou retirar uma máscarazinha, vou dar uma dormida e vou fazer o exame. Uhum. A sedação, né? Não sou médico aqui para estar falando sobre isso, mas a gente conversa com os médicos, com os anestesistas, eles explicam bastante coisa pra gente, né? A sedação que todo mundo acha, não, é uma sedaçãozinha leve, é super seguro. Os anestesistas falam que é o seguinte, não traz segurança uma sedação, porque ele não tem o controle sobre a respiração do paciente. Dependendo do quanto de sedativo que ele der, ele pode afundar o paciente a um quadro em que o paciente não consegue mais respirar voluntariamente. E aí, se o paciente não respira voluntariamente, não entra oxigênio nele, Se não entra vai oxigênio. ter que entubar esse paciente de urgência. Então, o que se faz nessa situação? Você não corre esse risco. Com anestesia, o paciente não consegue, ele vai ser entubado, né? Pode ser uma máscara laríngea que é menos agressivo, que é o mesmo princípio da intubação, mas é uma máscara laríngea, e você faz esse paciente entubado. Essa é a primeira coisa que tem pacientes que não entendem isso, que acham que vão ser sedados. Não vai ser sedado, vai ser entubado. Agora, o que a gente faz quando esse paciente chega com um pedido de anestesia, né? A gente tenta conversar com o paciente. Olha, tem certeza? Você já tentou antes mesmo? Você já foi? Não, olha, eu já entrei uma vez e eu me senti desesperado. A máquina era muito pequena. Onde eu trabalho, não preciso fazer propaganda do local, nós temos uma máquina com gantry. Gantry é a abertura. É aquele O círculo, o túnel? círculo, o túnel. Com um gantry pequeno, que é uma máquina mais antiga, mas nós temos duas máquinas mais novas. Com uma abertura de 70 centímetros. Nessa abertura de 70 centímetros, eu, por exemplo, eu não sou um cara, tenho um sobrepeso, né? E sou largo por conta de ter feito natação por muitos anos e tal. Na máquina antiga eu entro, os meus ombros ficam quase grudados na lateral da máquina. Dá uma sensação ruim. Eu não tenho claustrofobia e tenho uma sensação ruim. Nas máquinas novas, quando eu entro, sobra quase um palmo para cada lado. Isso já ajuda bastante. Sim. Aqui em cima também muda muito. Então a primeira coisa que a gente faz com o paciente que chega com esse pedido é assim: o senhor autoriza que eu te mostre a máquina? Que eu te deite na máquina? Bacana. Eu vou colocar o senhor lá dentro, eu vou ficar com o senhor o tempo inteiro lá dentro. Eu vou levar o senhor para dentro do túnel. Se o senhor falar, não quero, eu aperto um botão, o senhor sai na hora. Se o senhor falar que não consegue, a gente vai proceder ao exame com anestesia. Que bacana. Isso é uma coisa. A outra coisa é o seguinte, tem pessoas que às vezes marcam anestesia, não, eu tenho medo. Mas qual exame você vai fazer? Vou fazer um tornozelo. No tornozelo, metade do corpo do cara fica para fora da máquina, ele fica olhando pro teto. Mas, aí eu conto pra vocês uma história, que eu me lembro perfeitamente dessa história. Chegou um pedido de anestesia de tornozelo. A gente, não, gente, pelo amor de Deus, anestesia de tornozelo não. Vamos conversar com o cara. Tentar Pelo entender. amor de Deus. Não é nem tentar entender. Nesse momento, que é o primeiro momento Não que tem muita negociação. Não, pelo amor de Deus. Vamos fazer sem anestesia esse cara. Tornozelo, metade do corpo dele vai ficar para fora. Vai eu falar, cara, não, senhor, então, eu queria falar com o senhor sobre, se for para falar comigo se for ser sem anestesia, nem começa, cara. Eu não quero ser mal educado com você, mas assim, eu não consigo. Senhor, mas então, olha, Henrique, metade do seu corpo vai ficar para fora e você vai ficar olhando pro teto. Em nenhum momento você vai entrar no túnel. É só sua perna. Aí ele, então, o meu problema é um só. Qual ele? Olhar para a máquina. Foi o que você falou. Nossa. Esse cara falou assim, se eu chegar na porta, a porta estiver aberta e eu olhar para a máquina, eu tenho claustrofobia. Caramba. E você sabe realmente quando o paciente tem claustrofobia. Taquicardia. O cara começa a ficar ofegante. O cara entra aqui, nós estamos conversando aqui, ó. Estamos normais. O cara entra com você conversando normal. Quando o cara não sabe que ele tem, ele descobre ali na hora com você, né? Você coloca o cara já dá uma batida de perna, pelo amor de Deus, me tira daqui, pelo amor de Deus, me tira daqui. Quando você tira esse cara tá ofegante. Suando. O cara não praticou nenhum esporte, não fez nenhuma corrida. Ele entrou normal.
Ele entrou, você demorou 10 segundos com ele lá dentro, você tirou, o cara sai suando. Pensa, hein, Henrique? É absurdo o que é a claustrofobia. O que é o medo? Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte, que nós temos que ter máximo respeito com isso, porque tem pessoas que falam assim, né? Não querendo ser o não romântico da história, não é isso, pelo amor de Deus. Mas a gente fala assim, o amor é o maior sentimento que nós temos. Eu acho que o maior sentimento é o medo, É o medo. porque o medo é limitante. Sim, verdade. O medo é limitante. Porque eu me lembro, por exemplo, as mulheres, eu sempre digo isso, as mulheres são muito mais fortes do que a gente, pra tudo, pra dor, pra tudo. Eu me lembro de uma mulher que ela falou assim pra mim, eu juro pra você, eu queria tanto conseguir, eu já tentei 2 vezes, eu já marquei a segunda vez sem anestesia, mas eu não consigo. E por falar de medo, eu vou aproveitar e te fazer uma pergunta. Ressonância tem contraste, né? Tem, gasolina. Então, vamos supor que nosso amigo Henrique, O Henrique é o nosso cobaia. nosso cobaia de hoje, Eu não sou físico, eu Nossa, tô, pequeno eu grande, tô servindo de exemplo hoje só. pequeno grande gênio aqui, ele vai e toma o contraste, né? E começa a passar mal. Primeiro, né? Que sintomas que ele pode ter? Como que a equipe naquela hora vai proceder? O que acontece, né, lá dentro da ressonância? Quando a gente fala de meio de contraste por ressonância magnética, a gente tem que trazer a informação de que esse é o contraste mais seguro quando comparamos com outro meio de contraste, que é o iodo, da tomografia. Na tomografia a gente usa iodo, na ressonância magnética a gente vai usar o gadolínio. E o gadolínio, mais uma vez o físico vai saber dessa resposta aqui, ele livre, ele é tóxico ao corpo, Sim. né? O gadolínio é extremamente tóxico. Só que o que a gente faz? A gente encapsula a molécula de gadolínio, então tem uma encapsulação dessa molécula para que seja injetada. Esse é o primeiro ponto, só para a gente tirar essa toxicidade e poder usar o gadolínio. Em relação aos eventos adversos, a primeira coisa é uma equipe treinada para saber o que o Henrique está tendo neste momento. Por que acontece? A gente pode ter eventos leves, moderados ou graves. Eventos leves, não tem o que fazer. Qual que é o evento leve? Henrique vira e fala assim, nossa, eu tava em jejum há muito tempo e eu tô com uma náusea absurda. O problema disso é que provavelmente ele apertou a campainha, eu tinha uma sequência dinâmica. O que é uma sequência dinâmica? Uma sequência que eu injeto o contraste e 10 segundos eu faço uma imagem, para pegar a imagem arterial. E o Henrique apertou a campanha, o contraste entrou, 5 segundos depois o Henrique apertou a campanha, puta meu, tô aqui pra vomitar e tal. E o medo, porque já gera aquela ânsia muito significativa, o paciente já aperta a campanha na hora. Eu perco essa fase arterial. Pode até prejudicar o exame, pode ser que o paciente tenha que voltar para fazer em outro momento. Isso pode ser orientado para o paciente antes de injetar o contraste, porque um jejum muito alongado pode gerar isso. Mas é uma reação leve. Vai dar e vai passar. Uma reação moderada, o Henrique falou assim, olha, eu entrei aqui, eu estava normal, e eu tô com uma coceira grande aqui agora, ó. Tá me coçando e eu não consigo parar de me coçar. A gente já considera isso, principalmente se for em mais de um ponto, como moderado. Normalmente o radiologista vai vir, não vai ser só a gente, né? Só o biomédico, só o tecnólogo, só a enfermagem que vai fazer esse atendimento. Vai ser chamado médico e esse médico vai entrar com algum antialérgico. Agora, a reação grave seria a possibilidade desse paciente ter um evento de um edema de glote, por exemplo. Onde a glote, né? Para quem não sabe, né? Quando nós estamos respirando e falando, a glote está fechada, né? Para que o ar passe. Né? Depois a glote se abre para que o alimento passe e vá para o esôfago e não para os pulmões, né? Não conseguimos engolir e respirar ao mesmo tempo. Não dá. E se a comida for para o pulmão, você vai ter grandes problemas, né? Pneumonia aspirativa. Tchau. É complicado. Então, nós temos que pensar que um edema de glote seria algo que vai fazer o quê? Que a glote, ao invés de ficar dando espaço para a entrada de ar, ela vai tirar o fluxo de ar. E esse paciente vai ter uma parada cardiopulmonar, né? Então, é um evento que pode acontecer. Você perguntou se nós estamos preparados. Sim. Depende do local para local, mas todas as pessoas sabem que isso pode acontecer. Tem um desfibrilador, um carrinho de parada que fica próximo à sala. Você sabe que você vai ter que buscar esse carrinho. Se você estiver num hospital, nós temos, por exemplo, um código azul, que é um código de acionamento para que o emergencialista desça correndo.
E funciona, eu posso garantir, Legal. porque eu já apertei uma vez. Não, eu juro pra você. Na prática, né? Eu falo, não, eu não acredito que o cara vai estar em algum lugar desse hospital e o cara vai chegar aqui, porque Veio. ele fala assim, vai chegar alguém em 1 minuto. Não, não é possível, cara. O hospital é gigantesco. Eu juro pra vocês, chegou um cara em 36 segundos. Nossa. Esse Metade cara, do tempo ainda. esse cara chegou assim, ó. Mas ele chegou. Agora, então, depende do evento adverso que a gente está tendo. Então, até um evento mais grave, o radiologista está ali, vem um emergencialista também, e de repente entuba o paciente. Professor, já que você falou do seu hospital que você trabalha, é, existe alguma inovação tecnológica que está ocorrendo por lá? Ou algum equipamento que está muito à frente dos demais? Que vocês estão implementando isso? O que existe hoje é muito a inteligência artificial está em tudo, né? Sim. É incrível, né? Qualquer coisa que a gente faça hoje, se você pesquisar bem, alguma coisa de inteligência artificial pode ter por trás desde que você queira usar. E a inteligência artificial já chegou na ressonância magnética, né? Nós temos uma máquina nossa, por exemplo, que o exame de crânio ela programa sozinho. Você determina pontos, E? você determina pontos anatômicos para ela. Então, assim, por exemplo, o exame de crânio, nós temos que usar o plano axial. A gente angula com o corpo caloso e vamos da base do crânio até o topo. Eu dou essas informações para o protocolo. O coronal, Você tá o plano brincando. coronal. Eu digo o plano coronal que ele tem que ser alinhado com a medula. O plano sagital, eu digo para ele que ele tem que ser alinhado com a fissura mediana do cérebro. Então, quando eu abro a sequência, o mouse, não é nada tão revolucionário não, viu, gente? É um computador. computador. Mouse e teclado. Tá Eu doido. pego o mouse e clico 2 vezes aqui, ó, sequência axial, 2 vezes. Clico 2 vezes e tira a mão. Quanto tempo tem esse exame? Dura quantos segundos? Depende da hipótese. Os segundos, não. O exame inteiro ou a sequência. Qual é essa sequência que você quer falar aí? Só essa partezinha. A parte da programação, se diz? Ela programa em 2 segundos. Então, olha, rapaz. Sozinha. Sozinha. Só você apenas apertar. Eu abro a sequência, ela programa para mim, aí eu valido aquilo lá, eu confirmo. Porque eu perguntei, porque a primeira ressonância demorou de cerca de 4 a 5 horas. Não, mas A primeira. isso é a programação, Isso é a tá? programação. Não é Do o exame exame. em si. O exame 20 minutos sem contraste. Olha, 20 minutos. 20 minutos sem contraste. Nossa, o tempo quanto que teve de avanço de lá pra cá? Sim, o avanço é essencial. E Ainda mais para a saúde. é incrível como tudo se explica através de física. Sim. Né? É um tema tão complexo que às vezes a gente pode falar. Quem é da área vai amar o que eu vou falar agora, né? Mas o que evoluiu para que fosse mais rápido? Nós temos uma sequência chamada spin echo. Essa sequência, pensa você que eu tenho aqui um quadrado. Esse quadrado tem linhas e colunas. A gente está falando de 256 linhas, 256 Uma colunas. matriz. Uma matriz. É uma matriz. Na sequência spin echo, antigamente, cada vez que eu coletava o sinal, eu preenchia uma linha dessa matriz. Uma linha. Nossa, cara, é muito louco. Então, o que acontece? Eu precisava fazer, sabe aquele processo que eu acabei de falar aqui, ó? Alinhado ao campo, Nossa 90 Senhora. graus, retorna, coleta o Você sinal. fazia 256 vezes. 253 Cara, vezes. era um absurdo, cara. 256 vezes. Professor, olha, eu tô aqui, ó. Bom, a gente acha que É que você é física, até mais fácil. Eu adoro discutir, né, na prática, né? Mas vamos supor aqui que o Henrique é que me falou nesse ponto eletrônico aqui invisível, falou assim, Vlad, eu tô demais com esse assunto aqui, como é que eu faço para me especializar, que curso que eu tenho que fazer, como é que funciona, professor? Olha, eu acho que é até interessante a gente falar da FAMESP mesmo, né? Eu sou professor FAMESP já desde 2016, né? Então já tô aqui na casa há 7 anos, né? No começo eu só trabalhava na parte de presencial, e aí depois de 2018 para cá eu recebi o convite para o EAD. O EAD já estava crescendo em 18, mas ainda era a passos pequenos, né? Engatinhando. E depois da pandemia a gente sabe o quanto o EAD ganhou notoriedade, né? Sim. E a FAMESP tem uma questão com o EAD que é fazer um EAD com a cara de presencial. Sim. Que isso é um diferencial. Eu não coloco meu nome em qualquer coisa, essa é a verdade. Seja em sala de aula, seja onde for. Porque eu penso o seguinte, depois o Henrique é meu aluno. O Henrique sai daqui e vai sentar numa máquina. Pô, Henrique, mas você não sabe o que é um flare? Quem foi seu professor? Pô, foi o Felipe. Pô, eu coloquei o meu nome no Henrique. Entendeu? E ele sai pro mercado e fala, meu professor foi o Felipe. Pô, então o Felipe é ruim.
E não é isso. Os nossos alunos do EAD saem para o mercado e isso eu tenho a resposta porque eu criei um Instagram de docência agora, né? Comecinho agora, eu tô com 1.200, 1.200 seguidores, bem começo, faz 3 meses que eu comecei. E eu tenho uma resposta dos nossos alunos lá, né? Professor, olha, eu tive a aula com você no primeiro curso, como se especializar. A FAMESP tem um curso de tecnologia em radiologia, 100% EAD, ou seja, de qualquer lugar do Brasil e até fora do Brasil, você pode se inscrever e fazer esse curso. Tem coisas a cumprir e é um curso EAD com cara de presencial. Olha que bacana. Com qualidade de presencial. Pra você entender, E pra a mesma especializar? aula que eu dou lá, eu dou no presencial. Especialização. FAMESP também. FAMESP também. Eu sou coordenador de um curso aqui na FAMESP, que é a pós-graduação em anatomia seccional e protocolos de imagem por tomografia e ressonância magnética. Que nome difícil. Aquela chamadinha que você ímpar que você faz no nosso Ó, programa. então, gente, para você que ficou interessado nos cursos, tanto no tecnólogo, Em radiologia. em radiologia e na pós, hein? Anatomia seccional e protocolos de imagem por tomografia e ressonância Eu magnética. não conseguiria falar isso nunca. Então, para mais informações, tem aqui os 2 links na nossa descrição aqui. Aproveita e deixa seu like. Professor, você também citou o Instagram seu. Instagram. Prof. Felipe Botti. Prof. Felipe Botti. Segue Já ele. segue, já Ó, segue. Segue a gente também, segue o Vlad, me segue. Segue o FAMESPcast. Então, as informações estão aqui na descrição. Ó. Curso de tecnólogo em radiologia e curso de pós em... Anatomia seccional e protocolos de imagem e tomografia e ressonância E magnética. para encerrar esse nosso programa de Já? conhecer... Olha, cara. Mas já? Meu Ah, Deus não. do céu. De verdade, cara. Passou voando. Para mim foi uma aula hoje, porque Nossa. física... Olha, que conhecimento... Pra mim foi só um Felipe exame tem, de cara. ressonância. A gente podia fazer uns 3, foi só um só. Nossa Senhora. Professor, qual o seu método de sucesso? Eu penso que se a gente trabalhar com a verdade, né, a gente vai obter sucesso em tudo que a gente fizer. Então, é o falar com a verdade, né? É o ser claro, no caso, vamos falar em sucesso profissional, Sim. né? É o ser claro em tudo que você está fazendo. Assim, a gente tem que entender, gente, que assim, às vezes a pessoa quer colocar o professor num pedestal. Nós somos humanos como qualquer outro. Todo mundo erra. Não tem um aqui que não erra ou que um dia não cometeu erro. E normalmente você deve aprender com seus próprios erros. Agora você tem que fazer o mínimo possível para você não errar. Então você tem que ser claro com o seu aluno, claro com a sua instituição. Eu penso muito que a verdade ela te leva a algum lugar em algum Claro, tempo. com as pessoas. Né? Claro com as pessoas, em tudo que você faz. Em tudo que você faz. Então, eu penso que o segredo do sucesso para o aluno que está começando, eu tenho um amigo meu que ele fala assim, 1% todo dia. O que ele fala do 1% todo dia? Ele fala que todo dia ele separa 20 minutos do dia dele para ler alguma coisa sobre a radiologia, em geral. Que legal. Aí ele fala, é o meu 1%. É o que eu posso dedicar. 20 minutos todo dia. Então é o seu 1%. Por quê? A gente encontra muitas pessoas que ficam assim depois. Poxa, mas eu não consegui. O conseguir também depende de você. Não é a instituição, não é o professor. É você também. É 1% todo dia. A verdade e sempre estudar. Eu acho que isso é o caminho. E para encerrar o nosso programa, então você que está em casa, dedique o seu 1% para aquilo que faz sentido para você. 1% melhora a cada dia. Rapaz, que podcast sensacional. Muito obrigado, professor. E você que está assistindo aí, um grande abraço nosso aí. Se encontramos no próximo programa. Eu, Vladimir Jardim. E eu, Henrique de Miranda. E esse foi o nosso episódio de hoje com o Felipe Botti. Felipe, sensacional.